Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e no Momento Consulte de hoje nós vamos tratar de um tema que já vem tratado por muitas vezes, até por sugestão daqueles nossos seguidores, e este caso em especial, um amigo nosso, advogado aqui em Curitiba, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, que acompanha nosso canal, lê o nosso material, meu colega Iago Souza Ribeiro, me fez uma indagação na noite de ontem muito interessante e que sugere que nós continuemos o tema que nós falamos no episódio 37, que envolvia lá a questão da transferência e do diferimento. E ele me perguntou como ficava a situação do crédito no diferimento, se ele tinha direito ao crédito. E num primeiro instante, embora não tenhamos analisado adequadamente a resposta que ele nos deu, a primeira resposta que nós julgamos conveniente dizer, olha, não há que se falar em crédito do diferimento, porque o diferimento é uma postergação do pagamento do tributo, e se ele já foi recebido com diferimento, ele não tem crédito a ser apropriado. Né? Então, nesse contexto, já existe inclusive posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Que entende que não há que se falar em crédito, e nesse sentido, nós temos aqui um recurso extraordinário, o 781.926, né? Que trata desse tema, bem como a ação declaratória de inconstitucionalidade 4.171. Então, ADI 4171 e RE 781926, entre outros que existem. Ou seja, o Supremo já reconhece que ao receber com diferimento, não há que se falar em crédito. É óbvio que se eu recebi com débito e ocorreu o diferimento a partir dali, o crédito vai ser mantido, porque em sendo o diferimento uma postergação de pagamento de tributo, ele não se confunde com isenção ou imunidade. Isso também há uma ADIM, a ADIM 2056, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, dizendo, olha, diferimento é postergação de pagamento de tributo. Aliás, sobre este tema, nós já tivemos a oportunidade de escrever em outras instâncias, e eu recomendo aí a leitura de um material que nós vamos disponibilizar depois para vocês, o link, que foi publicado aí no 4º volume do livro publicado pelo Instituto de Direito Tributário do Paraná, é o volume 4, o Direito Tributário Paranaense, onde nós escrevemos uma matéria com o seguinte título: o diferimento no âmbito do ICMS, considerações gerais e conceituais quanto ao Instituto, onde nós juntamos inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que diferimento não é isenção, não é benefício, é técnica de postergação de pagamento do tributo. Aqueles que tiverem urgência e não conseguirem localizar o livro, é só procurar no site Jus Navigante, colocar o nosso nome lá, e vocês vão localizar a matéria sobre diferimento, que é uma matéria escrita no ano de 2022 e atualizado, e que traz essa tratativa, né? De qualquer sorte, o que é importante observar? Sabendo-se que o diferimento, portanto, não é benefício, sabendo-se que o Supremo Tribunal Federal entende que ao receber com diferimento eu não tenho créditos, ou seja, vai ser um ônus. E falamos no nosso último encontro que o encerramento do diferimento se dá por conta da operação posterior ser uma saída para outro estado. E é importante que se diga que quando nós falamos em diferimento, a rigor, tecnicamente, o diferimento não é o diferimento do imposto, é o diferimento do pagamento do imposto. Ou seja, teoricamente, a incidência já ocorreu. E por uma razão matemática, econômica e de custo, é que não se embute o ICMS na mercadoria diferida, mas ele está lá. Tanto é verdade que ao encerrar, eu pego o custo de aquisição, aplico a alíquota interna e é o imposto a ser recolhido. Então, difere-se o pagamento, e não necessariamente o ICMS. Nós usamos a expressão diferir o ICMS por força do hábito, mas quem quiser olhar a legislação, no nosso caso, lá no anexo 8 do regulamento do ICMS do Paraná, e todos os estados têm o seu respectivo dispositivo, principalmente lá no artigo 30 do anexo 8, as regrinhas de encerramento do diferimento. Ou seja, eu estou postergando o pagamento do tributo até que ocorra uma das seguintes situações. Aí abre lá uma série de situações. Entre elas,
a saída para fora do estado, a saída para consumidor final e assim por diante. Feito isso e esclarecido este pequeno detalhe, o próximo tema que nós sugerimos aqui dentro deste mesmo contexto para tratar é observar que quando se fala em procedimento, nós infelizmente até o presente instante, né, quanto à emissão de nota, como fazer, CST, CFOP, nós não temos um posicionamento, mas quando da divulgação deste episódio, já estará disponível para vocês lá no nosso site, no cantinho direito, você tem uma abazinha, né? Notícias e artigos, né? No site da Consult, onde você provavelmente vai encontrar já um material onde nós estaremos trazendo todo esse questionamento. Sempre lembrando que nós já tratamos dessa temática em outros materiais, e que está disponível também lá nessa mesma página, onde nós trouxemos todo o processo, toda a evolução oriunda da DC 49. Também é importante que se diga que a DC 49 reconheceu que nós estamos diante de uma situação que não se confunde com isenção e com não incidência. Ou seja, quando falamos em transferência, né, nós estamos praticamente efetuando uma operação, levando para a mesma empresa, porém em outro estabelecimento. Tanto é verdade que a ADC 49, na sua modulação, né, ao entender que havia um questionamento quanto a tudo isso que se disse, entendeu, a rigor, que havia inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei Complementar 87 de 96, e depois de vários embargos de declaração, sem redução de texto. O que essa sem redução de texto quer dizer? Ou seja, o artigo não foi retirado, né? E o artigo em questão, o parágrafo em questão, o inciso em questão, falam da autonomia do estabelecimento. E neste contexto, o que é que foi esclarecido na modulação para se entender? E abro aspas aqui e vou ler, né, do ministro Fachin. A autonomia do estabelecimento em si não é inconstitucional, mas tão somente a sua utilização como fundamento para a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Impõe-se, por conseguinte, aclarar a decisão embargada para afirmar a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, de modo a afastar a incidência. Agora, no mesmo entendimento, ao declarar essa questão, o Supremo Tribunal Federal entendeu, abre aspas, é autônomo cada estabelecimento no mesmo titular. E uma leitura desse dispositivo permite, a partir da declaração de constitucionalidade com uma manutenção do texto, que para efeitos de incidência nós não vamos considerá-lo. Todavia, diz o texto que a partir da leitura literal desse dispositivo, depreende-se a existência de autonomia das filiais perante sua matriz, naturalmente e vice-versa, de maneira a poderem, inclusive, assumir obrigações próprias. Ou seja, a Corte declarou a inconstitucionalidade para efeitos de débito. E ao não reduzir o texto, ele determinou que as demais repercussões ocorrendo em função de deveres, de obrigações entre os estabelecimentos, eles vão continuar existindo. Ou seja, não há nenhum prejuízo. E é por essa razão que nós falamos em emissão de nota fiscal para transferir a mercadoria. É bom lembrar que do nosso último encontro e também da matéria que nós publicamos em nosso boletim, que nós comentamos que existe a regulamentação, né, no nosso regulamento do ICMS, de vários dispositivos já no contexto. E alguns deles nos chamam a atenção. Primeiro, na operação interna, existe aí a opção em debitar ou não um imposto. E de acordo com o artigo 579-P do regulamento, que foi introduzido pelo decreto 6835 de 2024, há que se fazer uma opção pela transferência do crédito. Se eu não vou transferir, teoricamente, eu não preciso optar. Mas o artigo 579 diz o seguinte: na hipótese do contribuinte optar pela transferência do crédito do ICMS na remessa interna de bens e mercadorias, primeiro, deve observar procedimentos do capítulo, que é o que consta os 579B. Segundo, a opção deve ser exercida por estabelecimento,
deve ser declarada no termo de registro de ocorrências eletrônico e, quando exercida, ela produz efeitos por todo o ano, por todo exercício. Ou seja, se eu quiser mudar no mesmo exercício, eu não poderei fazê-lo. Então, se eu quiser para o ano que vem, analogia que é o conceito um pouquinho parecido com a escolha do regime de apuração, lucro real, lucro presumido, você tem uma declaração anual. Então, se você quiser mudar para o ano que vem, você tem que fazer até dezembro, e ela passa a valer a partir do ano seguinte, né? Então, em termos de operação interna, partindo da premissa que não haverá transferência do crédito, não há preocupação, porque muitas vezes o diferimento, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, não vai encerrar. Mas se houver débito, que na realidade é uma transferência de crédito, ela pode ser feita desde que você faça a opção, né? E me perguntaram, Gilberto, e se eu não fizer a opção e quiser debitar? Pois é uma questão que não foi prevista no regulamento e, do ponto de vista jurídico, não há na legislação nada que impeça, muito embora o fisco vai dizer, não, você teria que ter exercido a opção para fazer isso. E aí fica a indagação. Não existe lei determinando isso. Nós comentamos em outras oportunidades de todos esses episódios que nós temos, da discussão sobre convênio determinar regras, regulamento determinar regras, princípio da legalidade do ponto de vista do texto constitucional na área tributária. Lá no artigo 150, ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei, também na área tributária. Não é só no artigo 5º da Constituição. O que significa dizer que para obrigar esse débito teríamos que ter uma lei e não um decreto e convênio. Então, embora o fisco possa questionar, e principalmente o contribuinte mais conservador, nós recomendamos que leve isso em consideração, o débito não poderia ser feito. Agora, há aquele contribuinte mais arrojado que vai querer debitar e não vai fazer opção. Ele tem que estar preparado, conversar com o seu advogado, analisar as consequências, estar preparado eventualmente para que nossa opinião esteja equivocada, porque o fato de nós termos esta opinião não quer dizer que estejamos certos, e aqui não vai nenhum desvelo, nenhum desrespeito à posição do Estado, assim como eles pensam daquela forma, nós pensamos dessa. Então, nós temos que respeitar esta posição diversa, mas, do ponto de vista técnico, podemos sim ter divergências. O fato é o seguinte, a lei diz que, se você quiser debitar, a lei não, minto, o decreto, que você tem que fazer a opção. Eu não fiz a opção e eu quero debitar. Bom, aí existe uma regra, o princípio da legalidade. A obrigação, ela nasce da lei. E da mesma forma que para criar tributo, para impor tributo, para determinar tributo, eu preciso de lei, a obrigação também precisaria de lei. Aqueles que já tiveram a infelicidade de ter sido autuados, podem observar nos autos de infração estaduais e até nos federais, que é raro um auditor autuar com base em regulamento. Ele audita e autua com base na lei, que é onde surgem as obrigações. Então, é um pequeno detalhe do ponto de vista jurídico. Todavia, é importante se observar que existe um risco que você tem que avaliar. A regra é clara do ponto de vista do artigo 579-P. Você, sob a ótica legal, tem que fazer a opção. Não fez a opção, teoricamente você não pode transferir. Agora, imaginemos, eu vou autuar você porque você debitou imposto. É uma bela discussão que certamente vai evoluir. E tudo isso, gente, vamos combinar, ainda vivemos um período de precariedade. É bom lembrar que o convênio 178 e todos os convênios que regulamentam a manutenção de procedimentos, né, e isso está, inclusive, no nosso regulamento ainda, eles determinam que nós mantenhamos os mesmos procedimentos que vínhamos adotando, né? E isso está lá no artigo 579L, é um capítulo que fala dessa transferência e diz: a transferência do ICMS entre estabelecimento mesma titularidade, via sistemática prevista nesse capítulo, será procedido a cada remessa mediante consignação do respectivo valor na INFE, que acobertar no campo destinado ao destaque do imposto. Ora, nós vivemos uma precariedade, o convênio foi prorrogado, seu efeito até dia 30 de outubro, e depois disso talvez até tenhamos uma regulamentação, inclusive quanto aos procedimentos. É importante ainda que nós ressaltemos
que nós não estamos falando de débito do imposto, mas sim de transferência do crédito. O artigo 579-M, por exemplo, fala que o ICMS a ser transferido corresponderá ao resultado da aplicação do percentual da alíquota interna ou alíquota interestadual, no caso aí de operações interestaduais. Observe-se, voltando ao diferimento e agora em operação interestadual, que nós temos que recolher o diferimento, o imposto que encerrou. E aí a discussão do meu amigo Iago, e ontem, no contexto lá do Instituto de Direito Tributário do Paraná, onde nós fazemos parte, nós vimos discutindo a questão e trouxemos uma outra colega da área, que é a doutora Sandra Jancobs, que é amiga nossa, e ela nos lembrou a existência do Boletim Informativo 27 de 2018, falando do encerramento do diferimento na isenção e na não incidência. E nós avaliamos que talvez não fosse o caso, porque como o diferimento não é uma isenção, talvez não fosse o caso. Mas aí fica a dúvida, procedimento, como é que eu faço isto? E ela nos informou que já viu o Estado orientando que ao encerrar o diferimento, eu emita a nota fiscal de transferência lançando o imposto na nota fiscal e, por conseguinte, ele é lançado no livro de saídas ou no bloco C lá do IFD, onde ocorrerá o débito. Sempre lembrando que, de acordo com a legislação, é o custo de aquisição, custo de produção, como está lá no nosso artigo 579-M e está previsto também na redação atual da Lei Complementar 87. E aí fica realmente a discussão, porque alguns estados estão orientando, e o problema ocorre porque não há uma procedimentalização ainda oficializada e há uma orientação de se fazer como vinha sendo feito. E nós imaginamos que isso deva sofrer uma regulamentação. Até porque tem uma outra orientação, e eu me baseio nos artigos 342, parágrafo 6º do nosso regulamento, e artigo 350, parágrafo 2º. E lá nesses dispositivos, e falam do livro de apuração, eles orientam que quando eu fizer pagamento em cash, e aí é importante observar que o diferimento, como regra geral, o recolhimento é feito em conta gráfica. Todavia, existem situações onde o pagamento do imposto ele poderá ser feito no cash. O nosso regulamento trata disso lá no artigo 74, inciso 2, quando diz que o pagamento é feito por ocasião, em GRPR, nos casos de algodão em pluma, caroço, arroz, farinha em grão, espiga, palha, café, carne, carvão e uma série de produtos que estão lá, animais vivos, né, couro verde, soja em grão, sucatas, toras, trigo, leite, madeira. Então, se algum desses produtos estiver sendo transferido, o pagamento vai ter que ser feito em GRPR do imposto diferido. E aí, aqueles artigos 342, que eu citei no parágrafo 6º, e artigo 350, 342, parágrafo 6º, e parágrafo 2º do 350, eles orientam que o pagamento feito no ato sugere, até por conta da historiografia que a contabilidade exige, e os colegas contadores sabem, eu tenho que ter uma história para contar, a guia separada, ela precisa ser trazida para dentro do meu sistema de apuração. Então, o dispositivo, e é o que eu vou usar por analogia para dar minha posição, orienta que eu lance isso a crédito, né, no campo outros créditos, equivale ao bloco de ajustes do IFD, e lance a débito. Poxa, mas eu vou ficar com 2 débitos? Sim, só que vai fazer o crédito, um débito é anulado, e ocorre o débito que é esperado. Ou seja, eu estou lançando no livro de apuração, no bloco de ajustes, apenas e tão somente para que ele conste do meu sistema. Então vai lá, está informado o número da guia, a data de pagamento e essa informação. E é este raciocínio que eu estou adotando para o meu entendimento, que talvez possa ser usado por alguns de vocês. Então, eu encerro o diferimento e salvo aquelas exceções que eu acabei de falar, o imposto a ser recolhido, ele deve ser, nessa concepção, lançado a débito no campo outros débitos do livro de apuração, leia-se, bloco de ajuste do IFD. Né? E, seguindo essa orientação, analogamente que eu dei do
pagamento no cash, ao lançar a débito, eu vou ter que emitir uma nota ainda, diferentemente daquele primeiro caso em que o Estado já autoriza. E eu repito, isso acontece porque os Estados não criaram o procedimento. Mas o lógico, para tentar documentar, e é por isso que eu me filio à segunda corrente, é lançar a débito, e o débito é feito pelo custo de aquisição do produto diferido que encerra, e ato contínuo, eu me acredito, anulando o débito. Por que isso? Porque eu vou ter que emitir uma nota fiscal. E essa nota fiscal vai conter o débito. Ou seja, nós ficaremos com 2 débitos e um crédito. O débito corre. Tecnicamente não é débito. A rigor, a legislação fala em transferência de crédito. E por que nós levantamos esta questão? E por que nós entendemos acerca dos procedimentos a serem lançados quanto ao tratamento que nós vamos adotar? Primeiro, existem CFOPs próprios para transferência e eles continuarão a ser utilizados, não há dúvida nenhuma. Então, quando falamos em CFOP, nós temos que usar, a rigor, 501 em operação interna, 651 em operação interestadual, quando é transferência de produção. O 552 e o 652, transferência de produto adquirido. Eu lembro, para efeitos fiscais, a ADC disse que não é obrigatório o débito, mas o fato de sair de um estabelecimento para outro, ele vai continuar existindo e para esses efeitos obrigacionais, eles ainda continuam sendo autônomos, né? É bom lembrar que nós temos também o CFOP 5155, tá? Transferência em operação triangular, né, que vai continuar acontecendo, e temos ainda o caso do 5408 e 6408, prefixo 5, operação interna, prefixo 6, operação interestadual, que trata da transferência de produção e operação de produto sujeito à substituição tributária, que cai naquele comentário do encontro do episódio 37, que nós tratamos do tema. E a rigor, aí para nós começarmos a pensar em encerrar esse bate-papo aqui, CFOP resolvido, evidentemente, nós esperamos que a partir da regulamentação definitiva disso, é uma expectativa e não necessariamente que vá acontecer, é puro achismo de quem convive há muito tempo no mercado, que deva ser editado um ajuste CNF criando um CFOP específico para essa situação, a conferir e a aguardar, porque nós não temos um débito, nós temos uma transferência de crédito. E, teoricamente, se não for este CFOP, e ele é usado a partir da transferência de mercadoria, né? De repente, eles vão criar um outro CFOP, mantendo estes que eu citei para débito, e um outro para que não haja débito. Isso é a conferir. E uma outra indagação que nos é feita, e o CST que nós utilizamos? Bom, havendo débito, eu não tenho a menor dúvida que, teoricamente, seria o 00. Mas por que eu usei teoricamente? Ora, se o legislador, me pegando nas minúcias aqui, hoje é o 00 e continua sendo o 00, porque o próprio dispositivo que eu já citei, ele determina que nós mantenhamos os procedimentos adotados até 31 de dezembro. Né? Eu li o artigo aqui para vocês. E ele está orientando, portanto, ele está orientando, emitindo o 00. Agora, tecnicamente, não é um débito, é transferência de crédito. E na nossa concepção, o mais adequado seria o CST 90, outras. Como também, quando não ocorrer o débito, eu vou ter o CST 90. E por quê? Porque se eu colocar lá que é isento, eu vou estar mentindo porque não é uma isenção. Se eu colocar que seria daí o CST 40, não é uma isenção. Ou então colocar o CST de não tributação, né, que seria lá o 41, eu também vou estar mentindo, porque eu lembro que a DC 49, o ministro Fachin disse, nós não estamos diante de uma situação de isenção ou não incidência. Nós estamos diante de uma situação atípica, onde não há fato gerador. Ora, se não há fato gerador, não há débito. É por isso que nós entendemos que o CST 90 seria o mais adequado. E por que nós sustentamos isso? Por conta do famigerado CBNF, o Código de Benefício. Se eu colocar no 40 ou no 41, eu vou ter que achar um Código de Benefício. E a menos que seja criado um Código de Benefício específico para isso, o 90 é um código que desabilita essa obrigatoriedade
Porque se você for olhar o CBNF, o código 90, o CST, ele não obriga o CBNF, como a outra situação. Então, do ponto de vista jurídico, nas situações onde não houver essa transferência, eu não tenho a menor dúvida do 90. E olha, a despeito do regulamento estar, neste momento, seguindo a orientação dos convênios, de que eu deva utilizar o mesmo procedimento 00, eu não veria prejuízo em usar o 90. Todavia, é o que nós pensamos, e isso não quer dizer que o Estado, nesse momento, pensa. É o que a minha querida mãe sempre diz, caldo de galinha, precaução, nunca fazem mal a ninguém, né? E aí fica realmente a dica do artigo 579L. O Estado diz, meu querido, minha querida, contribuinte, né? Você vai continuar adotando o procedimento adotado até 31 de dezembro de 2024. Lembrando que esse procedimento está sendo postergado até 31 de outubro deste ano. É aquilo que nós falamos, nós ainda vivemos a época da precariedade. Bom, tendo dito isso e aguardando novas indagações, novas sugestões, agradecendo ao meu querido amigo Iago, a minha querida amiga Sandra, meu querido amigo também Gerson Tarosso, que nós trocamos ideias e conversamos muito sobre o tema e evoluímos juntos, eu digo que para este momento que nós tínhamos a falar é isso. Agora, você tem dúvidas? Você quer fazer novos comentários? Quer sugerir pauta como essa que foi sugerida pelo Iago? Fique à vontade, você tem duas formas de fazê-lo. Você pode fazê-lo de forma pública, aqui embaixo você vai encontrar um espaço de comentários, onde você pode fazer essas observações, fale sobre isso, fale sobre aquilo, talvez não seja no momento que você quer, a gente vai deixar encaixar, né, num critério de oportunidade e conveniência melhor, né? Ou de forma privada, nós temos aí o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br. Nós temos uma equipe que recebe e que responde a todas essas indagações. E já recebemos sugestões daqueles que nos acompanham, agradecemos, temos sido muito citados e estamos crescendo, mas precisamos que você que nos assiste também compartilhe esse material com outras pessoas e nós temos convicção que é um material de boa qualidade, o que não quer dizer que vocês tenham que concordar com tudo que nós dissemos, né? Para que não fiquemos aí com aquela opção, né, que nos foi dito certa vez que nós ficamos em cima do muro. Eu sempre lembro que existe uma posição do Estado e é a ser adotada para aqueles contribuintes mais conservadores e existe uma posição um pouquinho mais arrojada para aqueles que são um pouco mais arrojados. E aí existem bônus e existem ônus que você tem que conversar com o seu advogado e avaliar quais são as dificuldades. E aí o critério de manter-se como está é uma alternativa, né? De qualquer sorte, aqueles que não quiserem debitar em operação interestadual, embora haja obrigação, certamente terão que ir para o judiciário. Ou, em transferindo sem débito, esperem uma autuação. Aqui é um caso de mandado de segurança, porque a lei está obrigando, né? E aqui, nesse sentido, está previsto lá no 579J, que é obrigatório, e a maioria dos estados está adotando essa postura. Então, é um cuidado que nós alertamos. Compartilhe o material, nós vamos ficar muito felizes. E um último pedido. Você tem um joinha aqui embaixo. A relevância, segundo os algoritmos, é vinculada a esse joinha, a esse positivo. Nós vemos que as pessoas assistem, elas comentam, mas não dão joinha, e nós agradeceríamos. E um detalhe, tem também um sinetinho, se você está chegando agora, para você se inscrever. Porque toda vez que vem um vídeo novo, um encontro novo, você será avisado, olha, tem vídeo novo do Momento Consult para você assistir. De resto, todo esse material, na medida do possível, nós temos lá na nossa aba do site da Consult, notícias e artigos, pedindo a você que nos acompanhe em nossas redes sociais. A Consult está lá no Instagram, está também no Facebook, está também no LinkedIn, que são as plataformas que nós mais usamos, e aqui no canal do YouTube. E, se desejarem, eu também tenho as minhas redes, Gilberto Meira, LinkedIn, Instagram, Facebook e também, embora não publiquemos lá no nosso canal do YouTube, temos o YouTube. Fica aqui o convite, né? E esperando que você tenha gostado, nós nos despedimos e aguardamos vocês para a próxima, tá bom? Até mais!